Você não precisa salvar todo mundo. E posso te falar uma coisa? Na real, você não vai. Sabe aquele sentimento de que você precisa estar sempre disponível para todo mundo? Que se você não ajudar, pode ser que algo ruim aconteça? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Às vezes, é uma pressão silenciosa que a gente carrega. E muitas vezes a gente nem percebe isso. Parece natural, parece algo nosso, quase esperado da gente. Mas será que isso é saudável? E eu falo isso muito a partir de uma experiência pessoal minha. Foi depois de várias sessões de terapia que eu comecei a perceber e se tornou consciente o quanto que eu performava papel de salvador. Muitas vezes em relacionamentos afetivos, em amizades, no ambiente de trabalho, e foi na terapia com a minha psicóloga que isso ficou evidente para mim e o quanto que isso me afetava. Quantas vezes você já se pegou tentando resolver problemas que não são seus? Tentando salvar alguém de uma situação, mesmo sabendo lá no fundo que aquela pessoa precisa encontrar o próprio caminho e precisa encontrar a própria forma de resolver as questões dela. Reconhecer que não é obrigação sua, não é egoísmo seu. Muitas vezes a gente nem percebe que está vivendo no papel de salvador como eu estava vivendo. Até que a exaustão chega, e eu vou falar pra você, ela chega pesada. E a sensação que eu tinha era de estar o tempo todo jogando um bote pra salvar alguém. Fosse um amigo, uma namorada, namorado, fosse o colega de trabalho. E eu tava ali o tempo inteiro, criando solução, segurando a barra, tentando resolver tudo. E quantas vezes a gente se coloca nesse papel, né? De jogar bote o tempo todo para pessoas que estão naufragando, mas a pergunta que eu preciso que a gente responda hoje é: quem te salva? Às vezes você tá o tempo todo jogando esse bote para alguém. Mas quem te oferece um bote quando você tá à deriva? E aí que entra um pouco da importância da gente reconhecer os nossos próprios limites. Estar sempre pronto para salvar o outro pode até parecer muito heróico, né? E pode até fazer com que a gente se sinta muito bem. Até porque, muitas vezes, a gente está querendo salvar o outro na intenção de também se sentir bem. E isso pode até parecer heróico, mas isso também pode te deixar sozinho, sobrecarregado e algumas vezes invisível para quem importa. Porque você fica tão ocupado em salvar o outro que acaba não dando atenção para aquela pessoa que efetivamente está do teu lado e que também precisa da tua atenção. É como se você fosse um marinheiro em um barco, sempre atirando cordas para quem está caindo no mar. E enquanto faz isso, ninguém olha para você. Ninguém lança um bote de volta. E algo que a gente precisa ter muito claro é que definir limites não é egoísmo. Entender o próprio limite e impor ele ao outro é também um ato de autocuidado. É um ato de se respeitar, de reconhecer que você não é responsável para consertar tudo, nem por carregar a vida de outra pessoa. O outro é responsável por si mesmo. E quando você aprende a se colocar em primeiro lugar, percebe que consegue ajudar de uma forma até mais consciente e mais verdadeira. Porque assim você consegue ajudar sem se perder no caminho. E para mim, esse processo ele acabou sendo muito inconsciente no início e com o passar do tempo e muita análise, eu consegui começar a compreender alguns padrões. Então, vou dar um exemplo aqui de um amigo meu que ele quase não falava comigo, a gente está em estados diferentes. E sempre que ele me mandava alguma mensagem, ele estava com alguma situação emocional significativa. Então vejam, mesmo antes de ser formado psicólogo, as pessoas já me procuravam para falar sobre temas emocionais, relacionais. E eu sempre dava um apoio para ele, eu sempre ajudava ele a lidar com a situação. E logo depois disso acontecer, ele sumia. Até que teve um dia que eu não estava me sentindo bem. E esse amigo me mandou mensagem e eu ali comecei a ajudar ele naquele processo que ele estava. E depois que a questão foi resolvida, ele sumiu. E aí eu fiquei com o sentimento de, pera, eu não estava bem o suficiente para ajudar ele. Mas eu ajudei. E ele em nenhum momento parou para perguntar se eu estava bem. E aí ficou a sensação, quem que joga o bote quando eu preciso? Naquele momento ninguém jogou um bote para mim.
Naquele momento, de fato, eu fiquei à deriva. E foi depois que eu comecei a entender que, não adianta eu tirar o bote que eu estou e dar pro outro. Eu preciso ser capaz de fazer com que esse outro, ou ele entre no meu bote, ou ele construa um bote para ele. E isso é conseguir ajudar o outro de forma consciente e sem se perder no caminho. Agora, eu quero convidar você para um pequeno exercício. Um momento para você se conectar consigo mesmo. Um momento para você conseguir se conectar com situações, cenários, momentos em que você tem jogado bote pro outro. Então eu quero que nesse momento você, se for possível, feche os seus olhos e inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Você vai sentir o seu abdômen se expandir e segure o ar por 4 segundos. Após isso, expire lentamente pela boca, contando mentalmente até 6. Não se preocupe com os pensamentos que vêm na sua cabeça. Concentre-se na sua respiração. Repita esse ciclo 3 vezes. E vá sentindo o seu corpo relaxar a cada expiração. Sempre expirando profundamente pelo nariz, contando até 4. Segurando o ar por 4 segundos e expirando lentamente pela boca, contando até 6. Enquanto respira, imagine que você está soltando o peso de tentar salvar tudo e todos. Cada expiração, cada vez que você coloca o ar para fora, é como se você devolvesse o bote que não é seu para quem realmente deve remar sozinho. Perceba como que a cada expiração você se sente mais leve, mais conectada ao seu corpo, mais presente para si. Terminando o ciclo de respiração, volte a sua atenção para fora, para o som do ambiente. Escute o que está acontecendo no ambiente, o som que está longe de você, fora de você. E aos poucos, abra lentamente os seus olhos. Cada pessoa é responsável pela própria vida. Se alguém está enfrentando dificuldades, você pode sim apoiar. Você pode apoiar, você pode aconselhar, você pode oferecer ajuda. Mas quem resolve a vida é a própria pessoa. Não adianta a pessoa querer fazer uma salada, você pegar o tomate e cortar para ela. Diga como ela tem que cortar o tomate se for necessário, mas não corte o tomate você. O problema é que muitas vezes a gente se cobra demais. A gente quer ser herói, a gente quer salvar, a gente quer ser significativo na vida do outro. A gente quer ter a solução para tudo. E no final, a gente se sente falho, sobrecarregado e frustrado. Porque no final a gente não vai conseguir salvar todo mundo. E deixa eu te contar uma coisa. O mundo não depende de você. E tá tudo bem. E é libertador demais quando a gente entende isso. Quando você entende que não precisa e não consegue salvar todos, você passa a escolher melhor onde você investe cada energia, onde você realmente pode fazer a diferença, onde você consegue de fato estar presente e conectada. É como perceber que você não precisa segurar todos os botes do mar e que às vezes é necessário soltar também. E soltar não significa deixar de se importar. Eu não estou falando aqui sobre deixem os outros se explodirem em seus problemas, não é isso. Mas eu estou falando em respeitar a vida do outro e, acima de tudo, se respeitar. Então hoje, eu quero te convidar a refletir. Onde você está jogando bots, tentando salvar pessoas que precisam, acima de tudo, salvar a si mesmas? Onde você está carregando o mundo nas costas sem necessidade? Toma um tempo do teu dia para respirar, observar e identificar onde você precisa colocar limites. Cuide de você. E lembre-se, você não precisa salvar todo mundo. Hoje eu quero te fazer um convite. Olhe ao redor, pense em cada situação e se pergunte: isso é minha responsabilidade?
ou é responsabilidade do outro? E principalmente, quem está me oferecendo um bote quando eu preciso? Aprenda a diferenciar esses dois pontos e você vai ver como sua vida vai ficar bem mais leve. Eu sou o Rubens Oliveira e esse foi mais um episódio do Depois do Café. Um espaço para a gente sentir, pensar e viver com mais presença. Sem pressa, sem fórmula, só espaço para ser. Até o próximo.